a expectativa de vida está aumentando. Sim. De uma certa forma, chegamos ali à terceira idade com mais vitalidade, com mais saúde e com uma cabeça hoje melhor e mais aberta. Não é isso? Isso. A sexualidade hoje, da terceira idade, tem sido bem trabalhada para viver esse tempo e essa realidade hoje? A gente está avançando, né? A parte boa é que a gente está falando disso, um assunto tão pouco falado, é como se fosse um tabu, algo né? velado, né? É importante que a gente cuide da privacidade, da intimidade, sim, mas a gente precisa de falar da vida, e sexualidade faz parte da vida. Verdade, eu quero compartilhar aqui uma situação que você vai saber quem é. O nosso pastor Narciso Marques, lá o pastor nosso do Casados para Sempre, já esteve aqui conosco. E hoje ele tem 66 anos. E uma das coisas que ele sempre falou comigo, sempre falou lá na Casa Pastoral, e ele já falou isso até em ministrações, por isso que eu tenho a liberdade de tocar nisso agora, ele disse que quando ele era jovem, ele tinha essa curiosidade de saber como era a sexualidade de um homem lá na terceira idade. E que ele nunca teve a liberdade de perguntar para ninguém sobre como que era. E aí, a ereção, como é que é, o contato, o tempo, o time, tudo isso. Ele nunca teve essa liberdade. E hoje ele fala, olha, eu dou essa oportunidade a outros de conversar sobre isso. Ele está nesse momento eu acho de que é vida, isso que é legal, né? Isso. Ontem saiu uma pesquisa do IBGE dizendo que aumentou a nossa população de idosos em 18% de 2012 para 2017, né? Então, como é importante a gente falar disso, sendo que nós estamos nesse caminho e tem uma gama de pessoas vivenciando essa fase da vida. Uma coisa que eu acho muito importante a gente dizer é que a sexualidade não é igual a sexo. Sim, isso é muito importante. Muito mais ampla. É muito mais ampla. E muitas vezes a aflição, né? Meu Deus, eu vou chegar lá e aí como é que vai ser? Né? Ou uma pressão para quem já está vivenciando. Nós estamos falando de terceira idade, gente, após os 60 anos. É muito novo, né? Sim. Se a gente for voltar, quando a gente era criança, a gente via uma pessoa de 50 anos, a gente achava super velha, né? Hoje a gente fala de 60, 70 anos, nós estamos falando de pessoas na produtividade da vida. A mostra disso é quando alguém perto da gente morre, a pessoa morreu, quantos anos que tinha? 62, gente, mas morreu novo. Exatamente. É né? verdade. A gente vê, passa por aí. A minha mãe tem 64, 64. Dona Maria do Carmo, 60. Gatinha, Dona Maria do Carmo lá, ó, Dona Maria do Carmo, inclusive. É bonitona mesmo. Beijo bonitona pra senhora, mesmo. viu? Eu falo assim, hoje o pessoal é muito Você jovem. tem que orar pra você ficar bonita igual Eu sua tô mãe. fazendo, tô orando. Tá correndo atrás. Hoje eu tem que acordei até cuidar mais também. cedo pra orar. É Agora, vamos falar algumas coisas que são coisas que às vezes as pessoas falam, que a gente quer, vamos bater um papo aqui. E você pode participar, gente, o WhatsApp tá aqui, 31-98402-9756. Manda pra cá a sua pergunta, aproveita que a gente Estamos tá aqui. aqui, ó, esperando sua comunicação. Bora viu? lá. Os idosos ficam assexuados com o passar do tempo. Você As tá pessoas, doido? elas acham isso, gente. Isso é... Conta, é uma- verdade, é mentira, isso é mito, ou é verdade. É esquisito, eu acho que nem é mito, nem é verdade, é esquisitíssimo falar disso. Como que uma pessoa fica sexuada em qualquer momento da vida, se faz parte da vida, né? A sexualidade, como a gente estava dizendo, diz... Eu gosto muito de falar do termo que a gente usa com frequência, relação sexual, né? Sim. Antes do sexual vem a relação, o relacionamento. Isso é enquanto a gente está vivo. E a sexualidade, a relação sexual, ela vai permeando todas as esferas e os momentos da vida, num relacionamento de casal, e isso vai ser colhido num ato sexual. Essa ideia ali de que os idosos ficam assexuados é exatamente, talvez, por causa de uma cultura, de tabus, de preconceitos, como se chegasse ali nessa terceira idade e falasse assim, ó, cumpri minha carreira, agora acabou, agora eu não tenho mais essa responsabilidade, eu não tenho que dar mais satisfação para ninguém, mas sempre esse lado tão difícil. Nós vivenciamos uma valorização, uma hipervalorização da juventude, né, da beleza jovem, do corpo jovem, e a gente vai deixando, junto com essa supervalorização da juventude, uma desvalorização do envelhecimento, né? E o envelhecimento, a gente vai acabando por determiná-lo como perda, como eu vou perdendo.
E a gente precisa de olhar para o que se ganha com o envelhecimento. Porque até o segundo tópico ali dessa nossa prosa aqui vai falar exatamente que seria como se o sexo fosse um assunto exclusivo para os jovens. Isso. E não é. Absolutamente. E até chega, por exemplo, porque talvez o jovem tenha aquela ideia da competitividade, da performance. Isso. Não é verdade? Agora, chegando à terceira idade, aí já tem um outro viés, aí tem que ser olhado o lado da relação, o lado do time, do aproveitamento ali de tudo que envolve, né, pensando na relação sexual. Isso. Né, assim, com esse foco. Então, tem esse tempo diferente, né? Isso. E aí, quando você fala da competitividade na juventude, isso é muito forte. A pessoa, quando ela vai ficando mais velha, vai experimentando mais situações da vida, ela vai vendo que isso já não é tão importante. Sim. Se perde, num bom sentido, a competitividade na terceira idade, com a experiência da vida, mas se ganha a tranquilidade de ser quem é. Então, eu posso ficar à vontade com meu parceiro, com a minha parceira, porque eu me aceito do jeito que eu sou, eu não estou competindo com ninguém, tem uma tranquilidade, uma possibilidade de estar junto, sem essa pressão e essa preocupação da performance. E é importante a gente olhar para isso, para a gente cuidar disso, né? Se livrar, se libertar dessa pressão de eu tenho que fazer. Aí a gente acaba caindo, quando a gente fala de sexualidade, a gente vai falar do sexo. E eu fico um pouco, lamento um pouco isso, porque a gente restringe a sexualidade, né? Verdade. Mas a maior dúvida é essa, né? Na relação sexual, a gente fica muito preso enquanto cultura, em termos de performance, de quantidade, de muitas coisas ligadas a essa valorização. Mas é gostoso você escutar as pessoas quando elas dizem, às vezes um carinho, uma conversa no pé do ouvido, já me faz tão bem. Sim. Eu já tenho tanto prazer nesse olhar que me encontra do jeito que eu estou, no que eu estou precisando. Isso ao longo da vida, isso vai ficando mais importante, inclusive, o encontro. Sim. Né? E até porque também o sexo começa na mente, né? Exatamente. Eu vejo porque eu tenho uma conhecida que ela é cadeirante. Aham. E ela casou agora há pouco tempo. Olha que fantástico. E ela não tem os movimentos da cintura para baixo. Eu falei assim, aí pergunto, né? Mas você sente, né? Ela falou, o sexo começa aqui. Por exemplo, recebemos aqui E aí? alguns dias, dias passados recebemos um rapaz aqui na música. Foi um dos dias que eu fiz sozinho, Carol. Não, o do cadeirante? Eu lembro dele. Da música. Você estava eu também? tava. Incrível. Ele falou que num Foi um primeiro acidente, momento não foi? desse, exato, no momento do luto dele, ele falou com a mulher, ó, pega suas coisas, pode ir embora. Rapaz de 25 anos. Aí ele falou, pode ir, eu não vou prestar mesmo para mais nada. Hoje, 4 anos após o acidente, que passou todas as fases aí do luto dele, ele diz que hoje está muito melhor. Olha que fantástico. Olha que O que ele ganhou em termos de aprendizado. E é o que acontece com o envelhecimento. A gente ganha aprendizado, a gente ganha experiência, a gente ganha tranquilidade de ser quem é. Então, quando você diz o sexo que começa na cabeça, a gente pode dizer que o maior órgão sexual é o cérebro. É verdade. Né? É a nossa mente, são os nossos pensamentos, porque você pode ter a plena possibilidade do seu corpo funcionar em todos os aspectos e performance e ter uma experiência sexual péssima. Verdade. Tem uma fala que o desempenho sexual melhora com a idade. Melhora ou não? Deixa eu só colocar uma questão disso, linkando com o que ela falou. Sim. Às vezes tem tudo perfeito, uma qualidade de sexo péssima, Sim. né? Vamos Sim. dizer. Hoje, por exemplo, a faixa etária que mais se consome Viagra, né? É o pessoal mais novo. É o pessoal mais novo, 18 a 25 anos. Teoricamente está com tudo em cima, mas fazendo uso porque pensa só na performance, pensa só ali no momento, esquece da relação. Isso, né? isso. E aí vem então o que a Carol falou, que O desempenho sexual melhora com a idade? Vai depender da pessoa, né? A tendência, se a pessoa está atualizada com a idade que ela tem, isso é uma outra questão importante, porque às vezes a gente está aqui... Não adianta você querer ser um Audi que saiu agora, querendo... Ou não, você ser um Fusquinha querendo correr como um Audi. Isso. Você tem que saber quem é você. E às vezes é uma Mercedes, sabe aquela Mercedes elegante?
bonita, que não é atual, mas ela é Tem Clássica. tem clássica, e que você vai comprar, você não consegue comprar de tão diferenciada que ela é, porque ela está atualizada, ela está sendo cuidada, está numa manutenção ali, e ela é diferenciada, única. Então, quando a gente fala o desempenho sexual melhora ou piora com a idade, vai depender da cabeça e do quanto eu estou atualizada com o meu momento de vida. Essa parte talvez seja a mais importante de se falar. Esses dias eu estava conversando com um casal muito, muito especial, e um casal entre 70 e 76 anos, né, os dois, e a esposa disse assim para o marido: a gente precisa de ter generosidade com a gente. Se a gente não tiver generosidade com a gente vai achar que a gente dá conta de fazer uma correria aí no dia. Sim. E vai ficar frustrado porque não vai dar certo, porque o que a mente consegue captar, muitas vezes é o que eu dava conta antes. Então, se eu não tenho generosidade para entender que o meu corpo ele está num momento que eu preciso de ter atenção e cuidado com ele. Então, por exemplo, ela dizendo: eu preciso de terminar de mexer com o almoço e tudo mais, a minha médica pediu para eu ficar 10 minutos com a perna para cima. Só que ela é muito ativa, e ela não dá conta de conceber isso. Parar 10 minutos. 10 minutos. E uma outra coisa que se ganha após os 60 anos, né? A correria da vida diminui. As preocupações com levar a menina na escola, preparar isso, aquilo, outro. Sabe aquela coisa da agenda estrangulada, trabalho, né? Que mal se lembra que tem uma pessoa ali querendo encontrar à noite, né? Na terceira idade, isso fica tão mais possível. O amor tem mais tempo para ele, né? Desse relacionamento de curtir o estar junto. E aí o desempenho sexual naturalmente acompanha. Não estamos falando de performance, nós estamos falando de um encontro sexual, sabe? É diferente. Aí como vai ser, o casal vai encontrar isso das melhores maneiras possíveis. Aí, Anel... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.